Te agradecer por mais uma manhã, Pai, estarmos na Tua casa. Louvado é o Teu nome em nossas vidas, Pai, que o Senhor possa, Pai, estar, Deus, nos fortalecendo, nos abençoando, nos dando entendimento da Tua palavra nessa manhã, Pai. Traga em segurança aqueles que estão vindo, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que seja um dia, Deus, na Tua presença, Pai, desde a manhã até a noite, Deus, porque é um dia, Pai, que separamos a Ti, Pai, te cultuamos, aprendemos mais de Ti, Pai, te louvamos e engrandecemos o Teu santo e poderoso nome, Pai. Derrama a Tua bênção sobre cada um de nós, Pai, e que seja uma manhã, Pai, especial, possamos entender mais, Pai, acerca, Deus, daquilo que a lição vem a nos trazer, Pai. Que possamos sair daqui regozijando, Pai, porque entendemos e aprendemos mais de Ti, Deus. Louvado é o Teu santo e poderoso nome, Pai. Para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome, te agradecemos. Já te agradecemos por esse dia maravilhoso que estaremos, Pai, em nome de Jesus, vivenciando para a honra e glória do Teu nome, Deus. Amém. Aleluia. Lição 7. Fizemos uma pequena troca. O presbítero vai dar a lição 6 na semana que vem. Hoje será a lição 7. A desconstrução da feminilidade bíblica. Deus possa me dar graça aí para falar sobre o assunto. Vamos primeiro ao texto áureo, né? Diz assim: enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Verdade prática: a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e a função de ser esposa e auxiliadora. Amém. Então, interessante nesse texto áureo, né? Provérbios 31, 30. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, né? Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, o temor ao Senhor é sempre o princípio, né? Seja de qualquer coisa na nossa vida, né? Hoje se busca muito, né, esse padrão ótimo de beleza que até as mulheres bonitas não conseguem se enxergar bonitas, né? Então, esse padrão ele é basicamente um artifício de Satanás para desvirtuar o temor ao Senhor, né? Verdadeiramente a reverência, a vida em Deus para cada um de nós, em especial para as mulheres, qual é o assunto que nós vamos debruçar nessa manhã. Vamos à leitura bíblica em classe, Provérbios 31, 10 até o 31. Provérbio bastante conhecido, né, sobre a mulher virtuosa. Provérbios 31, do 10 ao 31, diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. O coração do seu marido está nela, confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como o navio mercante de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge o lombo de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é a sua veste. Conhece-a o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua.
olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas agirão virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça, a vaidade e vaidade a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e louve-na nas portas as suas obras. Então, uma série de características que o rei Salomão traz, né, acerca da mulher virtuosa. O pessoal brinca, né, que pelo menos uma ele tinha que acertar, né? Teve 1000 mulheres, né? Então, pelo menos uma ele tinha que acertar. Ele acertou nessa daí. Mas, falando sério, a mulher ela tem essa capacidade, né, de fazer várias coisas, né? A gente, no tópico 3 dessa lição, vai trazer um pouco mais detalhado o detalhamento desses versículos, das características que se traz aqui nesse provérbio, né? Eu tive uma experiência lá em casa, hoje até eles não puderam estar aqui, né, da minha mãe. A minha mãe sempre foi uma referência muito grande para a gente, porque ela fazia muitas coisas, né? Teve uma época da vida dela que ela estava trabalhava em Botafogo, né? Acordava bem cedo e depois do trabalho ia para a faculdade, né? No sábado de manhã vinha para o Senf, né? E além de tudo isso, cuidava muito bem da casa, cuidava muito bem dos seus filhos, né? Se tivesse que passar a noite acordada para cuidar da gente, passava, né? E nunca reclamou, nunca vi minha mãe reclamar de nada, né? Então, esse é o poder da mulher, né? Ela tem a capacidade de fazer, de gerir o seu tempo, de se preocupar com muitas coisas ao mesmo tempo, né? O homem já não, o homem é uma pessoa que ele precisa focar, né? Para fazer as coisas bem. Então, todas essas características que se traz aqui nos Provérbios 31, capítulo 31 de Provérbios, são características que nós conseguimos enxergar numa mulher só. Agora, no homem é só difícil, né? Ele teria que falar que um homem faz isso, o outro faz aquilo. Mas a mulher ela tem essa capacidade. E a mulher no Senhor Jesus, então, aí tem ainda mais capacidade, porque aí ela entra em outra esfera, né? A esfera de ter o Espírito Santo cooperando ainda com a sua vida. Então, nós vamos entender exatamente isso, quanto Deus, ele sempre, desde a criação da mulher e durante toda a história da Bíblia, ele sempre colocou a mulher numa posição de destaque, né? Se a história que a Bíblia traz, muitas das vezes traz um lado um pouco mais machista, um pouco mais patriarcal, isso é uma questão mais da história e não da doutrina, entendeu? Em termos de doutrina, Deus sempre colocou a mulher como auxiliadora, como uma vida que está lado a lado do seu esposo, né? Ou para aquelas que, mesmo que são viúvas ou solteiras, que também têm essa força, essa capacidade de fazer acontecer no Senhor, né? Então, a gente precisa separar entre o aspecto histórico, né, do que a Bíblia conta, né? E a gente vai falar muito sobre isso, principalmente na introdução, e daquilo que é doutrina, né? Em termos de doutrina, quando Deus usava os seus profetas, usava aqueles que escreveram a sua palavra em nome da doutrina de Deus, Deus sempre colocou a mulher numa posição de destaque. Então, as expectativas da lição são a existência da mulher cristã, por natureza, é uma resistência à agenda feminista, né, que nós vamos falar também muito nessa aula, que busca desconstruir o papel delineado por Deus. Militantes feministas não aceitam assistir uma mulher bem-sucedida pessoal, sentimental e profissionalmente, que assume voluntariamente a bênção da maternidade, o papel de esposa e, sobretudo, se revela cristã. Graças a Deus, temos presenciado o Espírito Santo trabalhar poderosamente na vida das mulheres da Igreja de Cristo. E glória a Deus por isso. Os objetivos da lição: explicar a feminilidade bíblica, destacar a erosão da feminilidade a partir do ativismo feminista e da suposta liberdade sexual, focar na imagem da mulher virtuosa de Provérbios 31 como um símbolo de feminilidade bíblica equilibrada.
Motivação da aula. A frase "não se nasce mulher, mas se torna mulher" tem se repetido por alguns grupos ideológicos e traz uma carga ao afirmar que a identidade feminina é uma construção de uma sociedade machista e patriarcal. Geralmente, essa é a acusação leviana que fazem aos que ponderam que a identidade feminina tem a ver com a biologia. Para quem é movido por uma ideologia, a menção de um fato óbvio é uma afronta. Só lembrando aí, lição 7, hein, irmãos? O presbítero vai dar a lição 6 na semana que vem. A gente trocou. Então, só a existência da mulher cristã para a agenda feminista ela é uma afronta, né? Porque a mulher cristã ela tem as características de Deus para a vida dela, né? Ela segue os mandamentos de Deus, ela segue os preceitos de Deus e ela é bem-sucedida, né? Ela é feliz, né? Todos nós, né, como Igreja do Senhor, estando em Cristo, nós somos felizes, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, a agenda feminista, que a gente vai entender o que está por trás dessa agenda, ela vê na mulher cristã uma inimizade, né? Ela vê como se fosse um inimigo mesmo. E elas não aceitam esse tipo de vida que a mulher cristã mais do que isso, mais do que o tipo de vida, a felicidade que a mulher cristã tem em viver de acordo com os oráculos de Deus. A aplicação da aula, esta lição estimula as mulheres cristãs a serem bem-sucedidas profissionalmente e, ao mesmo tempo, se realizando como esposas e mães, desempenhando o papel que glorifica a Deus e traz o equilíbrio ao lar. Amém, irmãos? Então, a questão profissional, a questão de ser mãe, né, a questão de ser uma esposa, todas essas são características que as mulheres elas podem viver, né? Claro que em todo casamento há um acordo, né? Então, se hoje uma certa esposa ela fica mais em casa, cuidando do lar, se ela entrou em acordo com seu marido para isso, é um acordo, né? Então, uma vez que há o casamento, há a junção ali entre um homem e uma mulher, que se torna uma só carne, a vida em acordo precisa estar à frente de qualquer egoísmo, né, de qualquer situação que um queira impor sobre o outro, né? É muito interessante quando vamos falar sobre isso mais à frente, mas lá em Efésios capítulo 5, quando Paulo exorta sobre a mulher ser submissa, né, que está realmente como uma auxiliadora do homem, ao mesmo tempo ele cobra o homem a amar a mulher, né? Então é muito interessante que o homem não pode requerer uma submissão de alguém que ele não demonstra afeto e amor, cuidado, né? Então, primeiro vem o amor, a vida, primeiro vem o afeto, o cuidado, o carinho, para que essa submissão, esse auxílio seja natural e o casamento esteja em acordo, né? Às vezes a gente entra numa esfera ainda mais interessante, que não interessante para a história de vida, né, mas a força que nós vemos para as mulheres viúvas também, né, que às vezes tem que cuidar do seu filho, né, por conta de uma situação, cuidar dos seus filhos e tem essa responsabilidade ainda maior sobre a casa, né? E Deus tem dado força, a gente tem visto isso, por exemplo, em alguns exemplos aqui na igreja. Vamos à introdução agora da lição, irmãos? Eu vou ler a introdução, depois eu vou trazer um estudo aqui que eu fiz sobre acerca do feminismo, e aí a gente volta para a revista na sequência. Mas vamos ler a introdução primeiro. As Escrituras apresentam a mulher virtuosa como simbolismo da feminilidade. Essa mulher é retratada como modelo de esposa fiel, mãe amorosa, administradora e empreendedora exemplar. Porém, em tempos pós-modernos, a feminilidade bíblica vem sendo desconstruída. Nesta lição, apresentamos o mandado divino para uma mulher, as investidas do ativismo feminista e o exemplo bíblico da feminilidade. Assim, o nosso propósito é mostrar que Deus requer da mulher cristã que se porte conforme a revelação da palavra de Deus. Então, a mulher ela tem a capacidade de se destacar natural. Primeiro que ela tem 4.000 neurônios a mais, né?
Então, isso já dá uma capacidade de se comunicar, né, de pensar e etc., que o homem não tem, né? E, a princípio, a partir disso, tem-se todo o trabalhar que existe ao longo da história da sua vida, né? E a mulher cristã ainda mais ao longo da sua história da caminhada com Deus. Agora nós vamos em alguns versículos para vermos o quanto Deus, na sua palavra, valoriza a mulher desde a sua criação, né? Vamos lá primeiro em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Qual é a frase que Deus fala na criação da mulher, né? O próprio Deus falando: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Idônea, o que significa idônea? Aqui é apta e tem competência para ocupar algum cargo e para realizar determinadas tarefas. Competente, que expressa confiança, moralmente adequada, honesta e íntegra. Então, na criação, Deus já fala que a mulher é competente, né? Que ela é íntegra, né? Então, essas são as palavras que Deus já traz à mulher, as características, né? As qualidades da mulher para a sua criação. Agora, vamos lá em Deuteronômio, capítulo 17. Deuteronômio 17, 17. Então, nunca foi, nós vamos ver isso em Deuteronômio 17, 17, nunca foi vontade de Deus que os reis tivessem mais de uma mulher, mais de uma esposa. O homem que se corrompeu nesse sentido. Então, diz assim, ó, tão pouco para si multiplicar. Ele falando sobre as qualidades do rei, né? As características do rei quando Israel fosse pedir. Tão pouco para si multiplicarás mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Então, qualquer multiplicação diferente de um é uma multiplicação, né? Qualquer número diferente de um é uma multiplicação, né? Porque qualquer número multiplicado por zero é zero, né? Então, a gente começa do 1, né? Então, para virar 2, precisa multiplicar 2 por 1. Então, qualquer número diferente de 1 é uma multiplicação. Então, nunca foi vontade de Deus que o homem tivesse mais de uma mulher. Agora, os reis, por exemplo, né, que são os exemplos aí que são mais claros, que se desviaram nesse sentido. Então, Deus sempre valorizou a mulher na sua palavra desde o Antigo Testamento. Vamos lá em Provérbios capítulo 11, versículo 16. Provérbios capítulo 11, versículo 16. Diz assim: a mulher graciosa alcança honra, como os poderosos adquirem riqueza. Então, ele traz, né, a característica, a honradez da mulher graciosa. Agora, vamos lá em Provérbios 12, 4. 12, 4. A mulher virtuosa é a coroa de seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Então, traz ali, existe a mulher virtuosa e a que procede vergonhosamente. A virtuosa, ela é uma coroa para o seu marido, né? Ela é a maior riqueza desta terra para seu marido. Capítulo 14 agora, Rogerão, versículo 1. 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Então, a gente começa a entender que há dois caminhos aí, né? Há um caminho de sucesso, né? Há um caminho de fracasso, né? Então, a mulher cristã, ela precisa buscar o caminho de sucesso, aquele que vai edificar a sua casa, aquele que vai trazer a honra, né? Então, a mulher sábia, a mulher virtuosa, esse é o caminho de sucesso em Deus. Mas Deus mostra que, olha, tem um outro caminho aqui, que é um caminho que vai trazer dificuldade. Versículo agora, capítulo 19, versículo 14. As mulheres vão sair daqui com o ego inflado.
19:14. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Quantos maridos têm vivido tem visto, né, e vivido a esposa prudente que veio do Senhor aí? Levanta a mão e glorifica a Deus, né? Amém, glória a Deus. Deus é bom. Agora capítulo 21, versículo 19. Capítulo 21, versículo 19. Aí Deus também traz a contrapartida. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda, né? O pastor de vez em quando traz esse versículo aí para é um versículo conhecido aí da igreja também, né? Mas é isso, a mulher iracunda e a mulher rixosa, Salomão vai dizer que é melhor morar no deserto. É o famoso Deus me livre. Agora vamos lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2 ao versículo 4. 1 Coríntios capítulo 7. Agora vamos para o Novo Testamento. Aí vai trazer Paulo falando aos coríntios, né? Ao povo de Corinto. Mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então, perceba aí a igualdade, né? Perceba aí que, olha, a mulher tem o marido tem a mulher, cada uma o seu próprio, né? Então, sempre em par de igualdade, né? Sempre de maneira bem equilibrada, Deus traz o homem e a mulher. Aí pode passar para o próximo versículo, Rogério. O marido concede à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Então, perceba a continuidade desse equilíbrio, né? Dessa igualdade que Deus trabalha no relacionamento. Pode ir, próximo versículo. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então, perceba o quanto nós vamos ver agora na sequência sobre a agenda feminista. O quanto Deus ele é tão discrepante do que elas dizem do que a Bíblia traz como doutrina, né? Então, Deus sempre colocou dessa forma a igualdade, o equilíbrio, né? A complementariedade entre o homem e a mulher. A agenda feminista ela impõe, por desconhecimento da palavra, né? E falta de desejo de conhecê-la, né? De buscar no Espírito Santo o entendimento, que a Bíblia impõe sobre a sociedade uma visão machista, né, e patriarcal, que o homem tem um poder sobre a mulher. Deus nunca desejou isso. Mas é claro que, vamos lá no capítulo 11, versículo 11, é claro que cada um tem as suas responsabilidades, né? E cabe ao homem assumi-las e nas responsabilidades da mulher assumi-las. Diz assim: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Então, olha a continuidade dessa doutrina bíblica, né? De como Deus valoriza ambos os lados. Pode ir para o versículo 12, Rogério. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Agora vamos lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. O último versículo dessa sequência. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa. Então, aqui traz também essa inteligência, né, essa capacidade, essa sabedoria que a mulher que ainda não tem um marido na casa do Senhor deve ter no seu lar. Amém? Então, profetiza aí aquelas que ainda não têm o seu marido na casa do Senhor, que a bênção do Senhor, que a provisão do Senhor, que a promessa do Senhor de resgatar você e a sua casa sejam cumpridas aí na sua vida, em nome de Jesus. Agora, nós vimos com clareza, né, o quanto Deus ele traz a figura da mulher com todas as características, com um equilíbrio
que lhe são devidas, com a valorização que lhe é devida. Agora nós vamos ver um pouco do estudo aqui dessa agenda feminista, tá, irmãos? Então, um estudo que eu trouxe aqui para os irmãos, depois nós vamos entrar na revista. Diz assim: o movimento feminista, desde a sua pioneira, Mary Wollstonecraft, prega que homens e mulheres não são diferentes socialmente, nem em questão de preferências, a não ser por questões culturais e históricas. De acordo com essa concepção, se homens e mulheres fossem educados para serem iguais, seriam. Se as meninas gostam de bonecas e os meninos gostam de carrinhos, por exemplo, é devido a uma construção social. Todo comportamento diferente entre homens e mulheres é resultado de uma construção social e nada tem a ver com padrões estabelecidos ou desejáveis de um Deus, se é que existe um. Então, essa é a informação que a agenda feminista, desde a sua concepção, a sua pioneira, que é uma inglesa, né, ela traz, né? Então, olha a informação. Se homens e mulheres fossem criados para ser iguais, fossem educados para serem iguais, eles seriam, né? Não tem nada a ver com o padrão que Deus estabelece para um ou para outro. Olha a gravidade disso e vai ficar cada vez pior, tá, irmãos? Para melhor entendermos a ideologia ou o partidarismo feminista, precisamos entender a diferenciação das suas duas faces. Uma é aparente e bonita, é a face da igualdade, da não violência, da empatia, do respeito e da fraternidade. Este é o lado que está na luz, que querem que vejamos. Então tem esse lado que é aparente, né? Que muitas mulheres embarcam na agenda feminista por conta de aparentemente ser essa a sua face, né? Da igualdade, da empatia, do respeito, isso tudo a gente não discorda em nada. Só que na sua concepção e na sua liderança, a face sombria é a mais aflorada, né? É a que realmente se quer impor. E qual é essa fase, né? Qual é essa face? Contudo, existe a face que poucos conhecem, aquela que não aparece nas redes sociais, nos discursos dos artistas e nem nos programas de TV. Esta face tem sido construída por diferentes personagens das chamadas ondas feministas, desde a Inglaterra pela filha de Mary, no século XIX, até os Estados Unidos no século XX, principalmente, e tem como pontos centrais a desconstrução da figura da mulher biologicamente formada e desejada por Deus pelas características que lemos nos versículos bíblicos. Então, essa desconstrução é o principal objetivo, desconstruir aquilo que a mulher é biologicamente e o que é desejável por Deus, que lemos nos versículos há pouco tempo. Entre os ideais, as ideias centrais e as principais causas manifestas estão... Aí vou trazer aqui cada uma das grandes pioneiras e líderes, tá? Desde a Inglaterra, Estados Unidos e até os dias de hoje. Por Shulamit Firestone, olha que ela defende: a abolição da gravidez, comparando o parto de uma criança com evacuar uma abóbora. Então, olha o que ela escrevia nos livros dela, nos manifestos delas. Ela defendeu que a reprodução biológica fosse substituída pela ectogênese, desenvolvimento de embriões em úteros artificiais, para libertar as mulheres da tirania da reprodução. Então, Deus, quando cria homem e mulher, fala: sede fecundos, né? Multiplicai-vos, enchei a terra. Uma coisa muito interessante também que Deus traz a informação para a mulher, né? Multiplicarei as suas dores de parto, né? Então, quer dizer que alguma dor já existia, né? Então, que Deus multiplicou, né? Até conversando, né, com o pastor Joaquim, pastor Anderson, a gente conversa, a gente acredita que Adão e Eva, né, tiveram filhos no Éden, né? Mas não é uma informação que a Bíblia crava, né? Mas se Deus multiplicou é porque já existia alguma dor, né? Só um parênteses. Mas é isso, a Firestone, ela acreditava que a gravidez era uma tirania, precisava libertar as mulheres daquilo porque é um absurdo. Por Judith Freire, uma segunda, as revoluções industriais e tecnológicas
eram vistas como um motor de mudança na distinção entre os sexos. A sexualidade biológica não deveria determinar o sexo do indivíduo. A defesa era que a cirurgia da mudança de sexo é um exemplo e uma parte importante da luta feminista. Então, ela já traz a informação de que, olha, toda essa tecnologia, essa revolução industrial que estava ocorrendo, né, acelerada, né, principalmente a tecnológica, ela iria trazer para o futuro e ela foi futurista mesmo, né? Ela ia trazer para o futuro essa oportunidade de mudar de sexo, porque biologicamente as pessoas não necessariamente deveriam estar se aceitando como foram criadas. Terceira, Valeria Solanas. A masculinidade, essa daqui é mais pesada, é da terceira onda, tá, irmãos? Cada representante dessa que eu venho falando é de uma onda. A masculinidade é um defeito biológico. A sociedade precisaria de uma reprodução fora do corpo e só deveriam nascer mulheres. E as feministas deveriam se dedicar a eliminar o sexo masculino. Então, essas são as mulheres que são seguidas pela agenda feminista. Essas são as referências. Esses são os manifestos de referência. Então, a gravidade é grande demais. Isso daqui é o mais alto grau da maldade mesmo, né? Oi? Os faraós a mostra grátis do inferno. Aí, continuando aqui, irmãos, olha que interessante. As defesas pela igualdade entre os sexos, direito ao voto, ingresso da mulher no mercado de trabalho, igualdade jurídica e participação feminina na política, tudo ok. Sempre foram tidos como uma primeira fase da revolução feminista. Era o chamado protofeminismo. Mas os ideais estão muito além disso e envolvem principalmente uma liberdade irrestrita ao corpo feminino, libertinagem sexual, direito legal ao divórcio, luta pelo fim da família tradicional, luta pelo fim da dona de casa, legalização do aborto para crianças não desejadas, apologia ao sexo sem compromisso, igualdade de gênero, educação sexual nas escolas e anulação da divisão bipolar entre homens e mulheres. Então, são os grandes ideais dessa agenda. Então, o que está por trás é coisa realmente do maligno. A gente, claro que vem sendo alertado sobre isso, já não é de hoje, mas é muito importante que tenham muito cuidado, né, com aquilo que nós temos pensado, compartilhado, tudo aquilo que nós temos ouvido aí, porque a face que está na mídia é uma face bonitinha, que a princípio a gente tem pouca discordância ou nenhuma, né, se for falar sobre aquilo que eu citei aqui. Mas a face oculta, a face que está por trás das líderes, é algo pesadíssimo. Tá? É algo realmente que vem para destruir todos os preceitos de Deus para a família. Mas, irmãos, eu gostaria de falar para vocês também que a igreja não está isenta destes ideais em seu interior. Há um volumoso movimento chamado feminismo cristão que tem se manifestado com audiência e incentivo midiático no Brasil. Olha que eu não conhecia esse movimento, eu conheci pesquisando e realmente está forte. Assim, muita informação que eu consegui ler, trazer de grandes sites aí de mídia, dando realmente muito palco para esse movimento, tá, irmãos? Olha que gravidade ele traz. Assim como o feminismo político, esse movimento apresenta duas faces. A primeira, a que defende a ordenação de mulheres a diaconatos e presbitérios, a dominação masculina no casamento cristão e o reconhecimento de habilidades espirituais e morais em igualdade. Tudo isso que nós vemos aqui, né? Vemos mulheres e homens sendo igualmente, de acordo com a vontade de Deus, né? Sendo ordenadas, diaconisas, pastoras, que são abençoadas para nossas vidas.
reconhecemos habilidades espirituais e morais desde que a tenho, então a gente vive isso tudo aqui. E essa é a face que também é a face, vamos dizer assim, a face do bem, né? Mas a face oculta desse movimento também não é nada fácil. Olha as informações. Porém, na sua face oculta, esse movimento tem como ideologias centrais os seguintes aspectos: direitos sexuais e reprodutivos próprios. O que quer dizer isso aqui? A mulher que determina no casamento se vai acontecer alguma coisa ou não, tanto a nível de sexo quanto a nível de gravidez. Tá? Então, ela tem que determinar porque o corpo é dela. Começa por aí. Aí os absurdos vão piorando. Tá? Defendendo o assunto aborto como direito humano, sem aspecto religioso algum. Então, o aborto não tem que estar na discussão religiosa, tem que estar na discussão dos direitos humanos. Olha a gravidade. Busca pelo divino feminino e transcendente ao gênero, defendendo expressões como Sofia ou Rua, no hebraico, né, que é uma expressão hebraica, em vez de Espírito Santo. Então, não se usa Espírito Santo. É Sofia em algumas e em outras Rua. E Crista em vez de Cristo. Defesa pela reescrita e leitura neutra em termos de gênero da Bíblia. E o aproveitamento seletivo de ensinamentos de outras religiões e ideologias, além das referências bíblicas. Então, toda vez que a gente muda qualquer coisa na palavra de Deus, então ela traz nessa reescrita e leitura neutra de termo de gênero, qualquer mudança que ocorre na palavra de Deus, ela perde a característica de palavra de Deus. Então, Deus passa a não ter mais compromisso, porque Deus diz que qualquer mudança, ela sai da sua presença. Né? Então, aqui a informação é gravíssima, né? Porque todas esses ideais, esses manifestos, né? essas ideologias ao redor desse movimento, eles trazem uma caracterização de que Deus não está no negócio, simplesmente assim. Não tem nada a ver com isso. Se você está querendo mudar qualquer detalhe na minha palavra, não é mais minha palavra é inerrante, irrefutável. Nós precisamos crer nisso. Deus não tem erro algum na palavra de Deus, não tem mudança alguma que ela necessite, porque senão ela vai perder a característica central dela de ser a palavra de Deus, né? É como se eu estivesse mudando o aspecto de Jesus, né? Porque Jesus é a palavra, né? Então, eu vou tirar aqui essa unha aqui de Jesus, vou pintar a unha de Jesus, sei lá o que eu vou fazer. Vou tirar um dente de Jesus, não sei. Vou fazer qualquer coisa e vou mudar a figura de Jesus. E isso é um absurdo, né? E olha esse texto aqui, olha que interessante que eu li. Ó. Se atentem a esse texto de uma jornalista que entrevistou as líderes desse movimento. Isso aqui foi... eu peguei no site do UOL ou da Carta Capital, né? Foi um desses dois sites, mas olha esse texto. Que absurdo. Para que os irmãos entendam a gravidade. Olha só o que a líder fala, né? A Bíblia não é a Constituição. Portanto, não se deve legislar de acordo com o que está na Bíblia, ou do que se interpreta dela. Não queremos provar se a Bíblia permite ou não a legalização do aborto, ou casamento igualitário, ou reconhecimento da diversidade dos corpos das mulheres, independente das suas condições biológicas. Não nos interessa garantir nossos direitos na Bíblia. O que nos interessa é que a discussão da saúde sexual e reprodutiva da mulher seja discutida com base na ciência, nos dados e pautada na autonomia das mulheres sobre seus corpos. Assim, defendemos que qualquer lei que se baseie em argumentos religiosos seja considerada inconstitucional. Olha a gravidade disso. O que quer dizer isso? Se amanhã ou depois, olha a defesa, se amanhã ou depois houver um entendimento de que qualquer aspecto da Constituição, ele deriva da Bíblia, ele deriva, né, de uma questão, seja da Bíblia ou seja de qualquer questão religiosa, tem que ser tratado como inconstitucional, mesmo estando na Constituição. Né? Então, a crença é que, olha, a Bíblia não pauta
os meus direitos e deveres, que é um absurdo, né? Que para nós cristãos deveria ser somente a Bíblia, né? Só a Bíblia. Né? E ela não, ela traz, olha a primeira frase dela: a Bíblia não é a Constituição, então não tenho que determinar, seguir a minha lei pela aquilo que a Bíblia determina, né? As leis que pautam a minha vida não é o que a Bíblia determina, e sim o que eu entendo que deva ser aproveitado dela. Basicamente é isso que ela está trazendo, tá? Fiquem atentos, pois esse movimento também está disfarçado no termo igualitarismo cristão, sendo este preferido por aqueles que o defendem, mas não querem se associar com o movimento feminista político, tá? Então, esse termo igualitarismo cristão também é um termo que a gente tem que ficar atento, porque é um termo que traz, por trás dele, né, todas essas crenças aí que nós ouvimos, tá, irmãos? Então, é algo muito grave, né? A gente está vivendo uma situação. Essas mulheres pioneiras, elas vivem desde o século XIX, né? Século XIX, século XX, mas hoje a força que se tem esses ideais, né? A mídia que se tem, é algo descomunal, é sem igual. Então, precisamos preservar, né, os preceitos, a fé na palavra de Deus, guardar a nossa fé intacta, né? Buscar em Deus, buscar no Espírito Santo sempre os ensinamentos, né? Aquilo que Deus quer através de nós, para que a gente não se perca, porque se dermos ouvidos aí ao que está no mercado, a gente, infelizmente, vai causar uma confusão na nossa mente. Então, sempre a palavra, irmãos, sempre a palavra, a Bíblia precisa pautar as nossas vidas, né? E, é claro, a nossa vida com Deus, né? Jesus, ele trouxe a informação mais importante da nossa existência, né? Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, precisamos conhecer, realmente buscar esse conhecimento das Escrituras e buscar o poder do Espírito Santo de Deus para que a nossa fé esteja firmada. Amém? Vamos agora voltar para a revista, para o tópico 1. Tópico 1.1, a criação divina da mulher. O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Na ordem da criação, Adão foi criado antes de Eva. Em seguida, o Criador concluiu: não é bom que o homem esteja só. Assim, Deus criou a mulher a partir da carne e dos ossos do homem. Por isso, Adão a identificou. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. No ato criativo, a imagem divina foi distribuída sem distinção entre eles, fazendo-os iguais diante do Altíssimo. Adão e Eva foram criados iguais em pessoalidade, valor, honra e respeito. Porém, essa igualdade não quer dizer uniformidade de papéis. A Bíblia ensina a igualdade de ambos, mas também deixa claro as funções distintas de cada um. Vamos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Pode passar até o 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então Deus traz a criação, a informação bíblica traz a criação do homem, na sequência a criação de Deus, a criação da mulher por Deus, e depois Deus reforça, né, o mandamento que tinha dado ao homem, aos dois, né, justamente simbolizando essa
uma só carne, né? Então, traz sedes fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar. Então, ele traz a mesma responsabilidade que tinha dado para o homem, traz para os dois. Agora, vamos lá no capítulo 3. Isso não quer dizer que os dois são... que eles têm papéis uniformes. Cada um tem as suas responsabilidades, seus papéis dentro do casamento. Tem até uma aula, né, no Casados para Sempre, que é justamente sobre isso, né, papéis, né, que traz essa distinção aí do que cada um deva estar assumindo como responsabilidade no matrimônio. Lá no capítulo 3, versículo 16 ao 19, Rogerão, muito obrigado. E a mulher disse, né, Deus falando à mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então você vê que o governo do homem, né, do Adão sobre a Eva, foi como se fosse uma punição de Deus, né, para Eva, né? Então, na criação, Deus falou: vou fazer uma auxiliadora que vai estar junto contigo, que vai te suportar. Depois, quando ocorre o pecado, a Eva, Deus traz essa informação: olha, por conta do seu pecado, vamos explicar as dores de parto, e o teu desejo será por teu marido. Amém? A gente vai entender mais à frente como é que Paulo e Pedro trazem a informação no Novo Testamento. Então, diz assim, vamos voltar lá ao ponto 2 do tópico 1, trazer sobre a bênção da maternidade. No mandato criacional, Deus ordenou o homem e a mulher: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Obviamente, uma tarefa impossível para Adão realizar sozinho. Assim, a mulher foi criada com a bênção da maternidade e com a função de ser esposa e mãe. Adão a chamou de Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Deste modo, o papel natural da mulher inclui a dádiva da procriação, de cuidadora do lar e dos filhos. Aqui, porém, é importante ressaltar que esse papel da mulher, constituído pela biologia e, consequentemente, reafirmado pela Bíblia, é o ponto sensível em que as feministas consideram um ultraje que limita a função social da mulher e que, por isso, lutam por emancipação dos afazeres do lar e da maternidade. Contudo, diante da miraculosa concepção em seu ventre, Maria irrompeu em cânticos de gratidão ao Altíssimo pela bênção da maternidade. Essa bênção deve ser rememorada sempre às mulheres cristãs do século 21. Amém? Vamos lá então ler o Magnificar, a oração, o agradecimento de Maria, Lucas capítulo 1. Então, quando nós vemos o aspecto completo da palavra, né, e a Bíblia precisa ser estudada de maneira completa, né, e complementar entre os textos, nós vemos a importância sempre do marido estar junto da mulher, né? Apesar dessa responsabilidade primária ser da mulher, né, do cuidado e tal, do lar, dos filhos, mas o marido precisa estar suportando. Isso aí é natural, até para que a criação da criança seja saudável, né, e que o lar esteja arrumado, né, que também não tem super heroínas aí, né, aí é complicado. Então, Lucas capítulo 1, versículo 46 ao 55, vamos ler inteiro aí o cântico de Maria. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome.
A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Amém? Então, Maria foi alguém muito agraciada por Deus, né? Abençoada por Deus, né? Jesus não poderia vir do homem porque o homem pecou no Éden, né? O mandamento foi para Adão, né? Então, toda a semente de Adão nascia no pecado, né? Como a palavra nos traz como informação. Todos, né, pecaram e carecem da glória de Deus. Então, toda a semente derivada de Adão era já um nascimento concedido no pecado. Então, Jesus, ele não podia nascer de uma semente do homem, né? Mas Jesus precisava ser homem, porque foi Adão que errou, né? Ele precisava refazer a obra de Adão, reconstruir esse caminho com Deus que o pecado de Adão perdeu. Isso traz lá em 1 Coríntios, não é isso? Toda a informação entre Jesus e Adão, a distinção entre os dois, né? Do ser vivente, né? E do espírito vivificante. Então, da alma vivente, o espírito vivificante. Então, todas as informações que a gente tem, a gente recebe nesse púlpito, né? Desse púlpito, todos os ensinamentos, todas as pregações, eles estão totalmente de acordo com a palavra de Deus, irmãos. A gente precisa realmente glorificar a Deus porque temos sido abastecidos, alimentados pela graciosa palavra de maneira muito, muito completa, né? E de maneira muito saudável para nossas almas. Oi? Fiel à palavra de Deus, né? Nós temos sido fiel à sua palavra, né? E glória a Deus por isso, né? E que isso não tem sido fácil, irmãos. Felizmente, nós temos visto aí realmente muitos se dispersarem, né? Muitos realmente negarem a fé, né? E tendo buscado doutrinas de homens. Então, glória a Deus pelo local onde Deus nos colocou, né? Lugar onde Deus nos plantou, porque fiel tem sido a palavra de Deus neste lugar. E temos visto, né, quando o homem se coloca, né, fiel à palavra de Deus, Deus se manifesta como tem se manifestado em nosso meio, e glória a Deus por isso. Então, as informações elas são muito claras na Bíblia, né? Qualquer mudança que eles queiram fazer são mudanças pela vontade humana, por ego, por desejos malignos que o diabo coloca no coração do homem. A Bíblia é muito clara, a informação ela está muito bem revelada e explicada na sua palavra. Então, justamente acerca desse ponto que Maria engrandece a Deus, agradece pela bênção da maternidade, as feministas vão exatamente contra, né? Dizem que é um fardo, né? Que é quase uma maldição. Só falta falar isso, né? Quase uma maldição você engravidar e dar à luz a um filho através do seu corpo, né? Então, precisamos preservar o que Deus revelou e construiu a partir de cada uma das características entre homem e mulher. O presbítero Gilson vai se aprofundar na questão da masculinidade, né, na semana que vem. Sobre a feminilidade, precisamos preservar aquilo que Deus criou. Assim, precisamos, primeiro, aceitar, crer e amar a criação de Deus. Amém? Ponto 3, a mulher como auxiliadora. A mulher foi criada para ser auxiliadora do homem. Neste caso, o termo auxiliador também é empregado para se referir a Deus. Olha que lindo. Portanto, o auxiliar não é algo depreciativo, e sim uma nobre função de ajuda e socorro. Nesse aspecto, a Bíblia enfatiza que Deus criou a mulher para ser uma ajudadora idônea. Isso foi assim porque Adão convivia com todos os seres criados, mas não achava auxiliar semelhante a ele, capaz de suprir essa necessidade. Então, por esse motivo, Deus fez a mulher para cooperar com o homem,
assim como não como alguém inferior, mas como complemento com suas igualdades e diferenças. Essa complementariedade mútua é necessária à formação do casal, à procriação, à satisfação sexual, à vivência afetuosa e prazerosa para cumprir a vontade de Deus. Então, no final, a nossa missão, nosso objetivo é sempre cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. Nós estamos nessa terra para cumprir a vontade de Deus. E precisamos, para aqueles que estão casados, né, precisamos buscar esse cumprimento de maneira uníssona, né, maneira complementar nas suas responsabilidades, mas de maneira muito acordada e buscando sempre essa missão, fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Essa é a grande missão do homem nessa terra, do homem e da mulher. Então, esse aspecto de auxiliadora, vamos lá em Salmos capítulo 33, versículo 20, esse aspecto de auxiliadora, essa qualidade, ela é uma qualidade de Deus, uma qualidade que Jesus traz ao Espírito Santo. O próprio Deus, ele é o nosso auxiliador, né? Então, vê o quanto Deus sempre valorizou a mulher na sua criação, né? Na sua criação, ele informa que a mulher seria uma auxiliadora idônea, competente, assim como ele é. Diz lá no versículo 20, nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Eu estudei o termo, né, original, e é exatamente o mesmo, irmãos, lá de Gênesis, capítulo 2, e aqui de Salmos, capítulo 33. O termo é o esh-renu, né, que no inglês é o helper, que é exatamente isso, é o auxiliador, é o ajudador. Então, o termo desse salmo e o termo lá de Gênesis, na criação da mulher, é exatamente o mesmo no original, né? Então, vê que poderosa foi a criação da mulher, né? Que bênção foi a criação da mulher. Que gloriosa foi essa criação para suportar Adão no Éden, né? E glória a Deus. Vocês, mulheres, podem dar uma glória a Deus aí. Merece, né? Amém. É verdade também. Também. Glória a Deus. Agora vamos para o tópico 2, irmãos. A desconstrução da feminilidade. Ponto 1. O ativismo feminista. No século XIX, aconteceu na Europa e nos Estados Unidos a primeira onda do ativismo feminista. As mulheres reivindicavam direitos iguais aos dos homens. O primeiro a se popularizar foi o direito ao voto. No século XX, a segunda onda do feminismo lutou por direitos reprodutivos e liberdade sexual. A ativista Simone de Beauvoir, verdade, estabelece uma das máximas do feminismo: não se nasce mulher, se torna mulher. Esse ativismo avança, se amplia para a discussão de gênero e o movimento toma conotações de empoderamento da mulher. Em 2011, a partir de um fenômeno na Universidade de Toronto, no Canadá, se introduz o slogan Meu Corpo, Minhas Regras. Como cristãos, devemos afirmar e defender os direitos das mulheres, bem como combater qualquer tipo de discriminação. Porém, ao mesmo tempo, devemos deixar claro que o feminismo é uma ideologia que busca desconstruir os valores bíblicos. Então, foi exatamente o que falamos na introdução, né? Tem essa face que lutamos também como cristãos, né, para defender os direitos das mulheres, de qualquer tipo de preconceito, de discriminação. Acho que aí não existe. Temos vivido um tempo, né, que temos visto tantos casos de feminicídio, né? É algo realmente muito grave que está em voga na sociedade. É um absurdo para nós também, naturalmente, mas não é essa a face que está por trás lá do feminismo nas suas lideranças, né? Na sua busca pelo poder. E ouvimos as informações mais cedo na aula.
A liberdade sexual, ponto 2. A Bíblia se refere ao sexo como algo prazeroso entre o homem e sua mulher nos limites do casamento. A satisfação sexual deve ocorrer dentro do matrimônio e ser precedida de amor mútuo entre ambos. Entretanto, para o feminismo, esse modelo é repressivo e deve ser combatido em busca da libertação sexual da mulher. Na defesa dessa ideologia, requer que nenhum modo de relação sexual deve ser considerado certo ou errado. Aqui inclui-se a iniciação sexual precoce, a prática da homossexualidade, a fornicação, o adultério e a prostituição. Nessa esteira, temas como o aborto, a gravidez indesejada e a desconstrução da família são radicalizados pelo ativismo ideológico do movimento. Então, no final, o que se busca é isso, né? Essa libertinagem, essa possibilidade de fazer o que bem entender, o que der na cabeça. Então, isso aí é totalmente contra aquilo que nós, como cristãos, devemos seguir, porque o nosso cabeça é Cristo, né? A nossa verdade é a palavra de Deus. Até compartilhei ontem, né, no Instagram uma frase de um pastor americano, né, que ele fala exatamente isso, né? Os meus sentimentos não são Deus. Deus é Deus. Os meus sentimentos não são a minha verdade. A palavra de Deus é a verdade, né? Então, Deus é Deus, a palavra de Deus é a verdade. Não tem nada a ver com o meu sentimento, com meus desejos, com a minha vontade carnal, não. Devemos seguir aquilo que está estabelecido de eternidade em eternidade, né? Nosso Deus e a sua palavra que está firmada nos céus. É nós que devemos nos adequar, né? O homem não pode nunca querer que Deus se adeque a ele. Isso é um absurdo, né? Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 8 ao 20, que é muito interessante o texto, porque a igreja de Corinto, ela foi uma igreja que ela saiu dos caminhos, né, daquilo que Paulo tinha estabelecido, né? E entre as cartas, essa é a carta mais dura de Paulo, né? Então, na igreja de Corinto, haviam se introduzido algumas heresias que estavam destruindo famílias e relacionamento entre irmãos. Então, um irmão estava colocando o outro na justiça, era uma confusão danada. Eles iam para a ceia para se embebedar, né? A gente tem aqui o texto que a gente lê em todo o primeiro domingo, leremos hoje, né? Então, a igreja de Corinto estava numa heresia mesmo, vivendo uma heresia destruidora justamente em cima disso, né? Que havia se estabelecido uma heresia de que, exatamente como se prega hoje, né? Que a santificação ocorreu no espírito, né? E na alma, né? Mas o corpo, eles estavam liberados a fazer o que bem interesse, porque o corpo já estava condenado. Então, essa heresia que vemos hoje, isso é antigo, irmãos, isso aí não é de hoje, não. Então, Paulo teve que mandar essa carta aí. E a carta, ela foi uma carta muito dura, né, e necessária, né, para que eles voltassem para o prumo, né? Essa heresia era muito semelhante ao que vemos hoje, como doutrinas em certos lugares, né, que o espírito e a alma se haviam santificado, mas o corpo era condenável mesmo, e poderiam fazer com ele o que bem entendesse e quisessem. Assim, todos os pecados de que foram justificados haviam sido retomado aos membros e às lideranças da igreja. É a mais dura das cartas de Paulo. Então, nessa carta, por exemplo, Paulo traz a informação de que o nosso corpo é sagrado, né, templo do Espírito Santo. E aí, no capítulo 6, do versículo 8 ao 20, ele diz assim: mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão no reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas.
Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo, e eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela, porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Então, estava vivendo ali uma situação dificílima, né? Os homens haviam se retornado àquilo de onde Deus tinha tirado, né? Então, a igreja estava vivendo um momento dificílimo, né? É uma carta realmente que traz toda essa conotação e esse peso mesmo de cajado, né? Esse peso doutrinário em cima do pecado no corpo. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, o seu corpo não é mais seu. Esquece isso, tira isso da sua cabeça, né? Seu corpo é um templo do Espírito Santo, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém, irmãos? Então, isso é um absurdo, não tem outra palavra para falar, né? O que se prega, né, nessas ideologias marxistas, né, e o feminismo está entre elas, são absurdos frente à vontade de Deus, são absurdos frente às regras de Deus, né, com o seu corpo, né, com a sua criação, com aquilo que ele deseja para a humanidade e para os seus filhos. Então, não tem outra palavra, é um absurdo, é totalmente discrepante daquilo que Deus deseja. Nada tem relação com Deus. Precisamos estar muito atentos a isso, né, porque muitas das vezes deixamos nos apegar, exatamente, é por isso que eu quis trazer lá no início da aula, né, exatamente essas duas faces que existem, né, porque às vezes deixamos nos atentar ou compramos uma briga que não é nossa na face do bem, né, mas a face do mal é uma face destruidora realmente para as famílias e para a vontade de Deus para o homem e para a mulher, no caso, com mais propriedade nessa aula. Amém, irmãos? Ponto 3 do tópico 2. Ataques à família tradicional. A Escritura ensina que o casamento é monogâmico, heterossexual e indissolúvel, tendo o homem como líder da família. Porém, para a ideologia do ativismo feminista, essa forma bíblica de patrimônio escraviza a mulher, obriga o casal a ter relações sexuais apenas com seu cônjuge e tiraniza os laços conjugais que não podem ser rompidos. Nesse sentido, a visão marxista é de desconstrução da família tradicional, por promoção da liberdade sexual e dissolução do matrimônio. Esse conceito exerce forte influência no movimento feminista. Desse modo, o ativismo radical rejeita a maternidade, faz apologia ao aborto, considera ofensivo o papel da mulher como auxiliadora, enaltece a lascívia, engaja-se em uma luta de gênero contra os homens. Então, é exatamente o que nós lemos, né, e falamos aqui no início da aula. Tudo isso, no final, realmente uma busca do diabo de atacar a família que Deus, a estrutura da família que Deus criou e concebeu, né, e idealiza na sua palavra. Né? Determina como, mais do que idealiza, determina como certo, né, como o correto. Então, vamos lá em Efésios capítulo 6. Que como falamos, né, há uma complementariedade, né? O que quer dizer isso? Que existem responsabilidades de um e do outro, né? E essas responsabilidades precisam ser assumidas e efetivas na vida do casal, né, na vida da família, né? Vamos lá em Efésios capítulo 6, versículo 22, exatamente sobre o papel
sobre a responsabilidade, sobre o papel do homem e da... É 6, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 22. Ah, não, tem errado, né? É verdade, 5:22, perdão. 5:22. Efésios capítulo 5, versículo 22. Diz assim: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Até o 20... Deixa eu te ajudar aqui, Rogerão. Até o 24. As mulheres sejam submissas ao próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Amém? Então, a submissão, né? O que quer dizer a submissão? Submissão significa viver em prol, né? Pensando no bem dos outros, não sendo egoísta, estar sujeito à mesma visão e à mesma missão do marido. Então, esse é o aspecto que a Bíblia traz acerca dessa relação, né? Das responsabilidades que existem do homem e da mulher. Na sequência do capítulo 5, né, logo abaixo, Deus traz também uma ordenança ao marido de amar a sua esposa, né, como Cristo ama a sua igreja. Então, a submissão, ela precisa estar debaixo de amor, né? Os dois precisam estar juntos, amando um ao outro, para que os papéis e as responsabilidades sejam naturalmente assumidos por cada uma das pessoas. Então, essa tranquilidade com que a palavra de Deus traz precisa ser efetiva, né? O homem precisa assumir o seu papel de líder, de cabeça do lar, né? E a mulher precisa assumir o papel de ser uma auxiliadora, de ser alguém que coopera e ser alguém que tenha essa responsabilidade primária, né, com seu filho e com a sua casa, e um ajudando o outro, sempre em acordo, sempre de forma conjunta, né, trazendo as dificuldades, né, se um está sendo sobrecarregado, precisa abrir o coração e falar com o outro, né, essas conversas precisam existir no lar, né, para que nenhum dos dois seja punido e sobrecarregado e haja uma interpretação errônea do que a Bíblia traz como referência para o lar cristão. Amém, irmãos? Agora vamos para o último tópico, né? É o tópico de ouro aí para as mulheres, né? Olha, muito interessante quando lendo esse tópico, né? O quanto às vezes nós lemos a palavra, né? E não nos atentamos às analogias, né? Que Deus faz, né? As metáforas, as analogias que Deus faz na sua palavra, né? E esse tópico ele traz muita informação em cima dessas analogias que Salomão fez em Provérbios capítulo 31. Olha que interessante, irmãos. Mulher virtuosa, símbolo bíblico da feminilidade, modelo de esposa fiel. A mulher virtuosa é de inestimável valor. Por isso, a Bíblia declara que o coração do seu marido está nela confiado. Aí começa a se estabelecer uma relação de confiança, né? Não é uma relação de imposição, né? De dominação. Isso é tudo coisa que não parte da vontade de Deus. É uma relação de confiança que é construída, né? Uma relação de equidade, né? E revela total confiança no esposo e revela a total confiança do esposo na sua mulher. Assim, a conduta dessa esposa é ilibada em todas as áreas, tais como lealdade conjugal, pureza sexual, administração do lar e das finanças. Além disso, o excelente gerenciamento dessa mulher não coloca a família em necessidade. Por isso, nessa casa, nenhuma fazenda faltará. E ao marido, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela lhe proporciona contínuo bem-estar. É uma mulher confiável e não é instável. Suas ações inspiram a indispensável confiança que faz de seu marido um homem bem-sucedido, né? Então, por trás, não por trás, ao lado de um grande homem existe uma grande mulher, né? Lá em casa, por exemplo, dando só um exemplo, né? Eu tenho essa formação, né, de matemática e finanças e tal, e estudo essa área, estudo e trabalho nessa área.
Mas a mulher, a Michelle, no caso, ela é a economista da casa, irmãos. Eu sou um pouco gastão, assim, né? Me deslumbro com algumas coisas. Mas ela é pezinho no chão, então é bem diferente do que é o padrão, né? É, é, normalmente é, né? Mas a Michelle até que ela é uma pessoa bem centrada, né? Talvez até pela que aconteceu na história de vida dela, né? Por como ela teve que gerir, ela geriu muito das finanças na casa lá, das tias, né? Com a Cristina, então ela tem essa característica, né? E mesmo com o meu conhecimento daquilo que na teoria deveria estar fazendo, né? Ela coloca o meu pé no chão para o que na prática eu deveria fazer, né? Então isso é muito interessante, mas então as mulheres elas têm essa capacidade, né? Elas não podem se diminuir ou se reduzir a coisas que são simplesmente cuidados simples do lar ou simples da criação dos filhos. Não, ela tem uma Deus deu e permitiu à mulher que ela tivesse essa capacidade muito além disso, né? A capacidade que exatamente traz em Provérbios capítulo 31, né? No ponto 2, padrão de mãe amorosa. A mulher virtuosa. E aí precisamos sempre entender, né? A mulher virtuosa, né? Me converti e virei uma mulher virtuosa. Não é assim, né, irmão? Tem que. A mulher virtuosa não nasce virtuosa, precisa estabelecer um processo, precisa buscar em Deus, né? As características, as qualidades, né? Fazer aquilo que no secular estudar o que tiver que estudar. Então, também é um processo, né? Deixa Deus trabalhar também. O potencial é muito grande, né? Vamos falar assim, né? O potencial é muito grande, né? Mas a realização precisa também ser uma via de mão dupla. Diz assim: a mulher virtuosa é também uma mãe dedicada, né? Se levanta e dá mantimento à sua casa. Ela acorda quando ainda está no escuro e providencia a refeição para a família. Pelo bem-estar de seu marido e filhos, ela gerencia as diversas tarefas do lar. Olha só, tudo isso está em Provérbios lá no 31. Ela é uma mãe protetora, seus filhos estão adequadamente vestidos tanto no calor como no frio, né? Parece que a mãe sente o frio que a criança está sentindo, né? A Jéssica só faz assim, cara. Leva o guarda-chuva, leva tudo, irmão. Não deixa de levar não, que acontece. É o radar, né? Ela é uma mãe protetora, seus filhos estão adequadamente vestidos, tanto no calor como no frio. Não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhados, né? Diz lá em Provérbios 31, 21. Essa mãe virtuosa educa sua prole com sabedoria e bondade. Antecipa-se às dificuldades domésticas e não come o pão da preguiça. Olha, os filhos reconhecem seu incalculável valor, a elogia, agradecem e retribuem o amor recebido pela ditosa mãe. Então, tudo isso, irmãos, são as informações, né? Graças a Deus, para mim, é muito fácil falar, porque graças a Deus eu tive uma mãe, né? A diaconisa Valéria. Oi? Tive na criação, né? Eu tenho uma mãe que realmente é um exemplo, né? Hoje ela está lá vivendo de forma mais tranquila, né? Merecidamente, né? Aposentada, cuidando das suas plantinhas e tal, da sua casa de maneira mais tranquila, né? Buscando a Deus, né? Mais do que nunca, né? Mas ela foi um exemplo, assim, né? Para mim é muito fácil falar dessas características, porque graças a Deus eu vivi isso lá no lar, né? Lá em casa, né? Glória a Deus por isso. Então, assim, o potencial, como a gente falou, é gigante, né? Agora cabe às mulheres buscarem realizar esse potencial em Deus. Ponto 3, último ponto da aula, exemplo de administradora e empreendedora. A mulher virtuosa é uma notável administradora. Como empreendedora, adquire tecidos, confecciona roupas, lençóis e colchas de boa qualidade. Aí o projeto Ágape aí, pastor. Negocia bens importados e de elevado padrão para a sua casa. Compra propriedades e gerencia negócios lucrativos. Administra a produção e as vendas do seu empreendimento. Generosa e sensível, ajuda os pobres e necessitados. Tudo isso está no Provérbios 31, irmãos. É impressionante, né?
cheia de energia e de bom caráter, é autoconfiante em relação ao futuro. Então, ela é confiante, ela traz aquela palavra de ânimo, né, ao seu esposo, à sua família. Essa esposa, mãe empreendedora, é louvada por sua família. O seu valor imensurável não reside na aparência física, mas em um coração temente a Deus. O exemplo e as virtudes dessa mulher serão publicamente reconhecidos, né? Então não precisa estar se mostrando, né? Tá se levantando uma bandeira. Olha, estou aqui. Não, naturalmente, publicamente serão reconhecidos o valor que a mulher tem, que a mulher virtuosa tem, seja para a sua família, seja na igreja, né? Então, mulheres aí que vocês possam entender e buscar sempre, né, que fazendo, né, o que Deus deseja, determina, naturalmente vocês vão ser reconhecidas, vão ser elogiadas, porque estará à vista de todos, né? E principalmente, mais importante de tudo, à vista de Deus, né? E Deus, ele recompensa aqueles que o amam e que seguem a sua palavra. Amém, irmãos? Então, para concluir, a Bíblia revela que homens e mulheres se complementam. Dessa forma, marido e esposa são iguais como pessoas, mas diferentes nas funções divinamente estabelecidas. Dentre outros papéis, Deus confiou às mulheres a dádiva da maternidade e a tarefa de ser auxiliadora. Essas características enobrecem e não estigmatizam as mulheres. Contudo, a desconstrução da feminilidade as coloca em rota de colisão com a vontade divina. Por isso, a mulher cristã é instruída a honrar a sua feminilidade e assim glorificar a Deus em sua soberania. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado pela oportunidade, pastor Joaquim, pastor Fernando. Pela aula. Deus continue te abençoando.